conflito no Médio Oriente já começou há mais de um mês e centenas de portugueses que viviam ou estavam de visita a várias zonas de Israel voltaram para Portugal para fugirem à guerra. Na reportagem especial desta semana, falamos com cidadãos que nos relataram os primeiros dias do conflito e a experiência de terem deixado tudo para trás. (7 de outubro de 2023) é a data que marca o início de um novo capítulo na história que se estende há já 70 anos do conflito entre a Palestina e Israel. Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição especial de informação. Israel já conseguiu recuperar 29 locais que tinham sido tomados pelo Hamas. O número de mortos e feridos continua a aumentar a cada hora, contando-se para já cerca de 1000 mortos e 4000 feridos. Israel é uma potência tecnológica com uma das forças armadas mais impressionantes do mundo e uma agência de informações de primeira linha, e nada fazia prever o que tinha acabado de acontecer. Homens armados que vieram do ar, do mar e da terra dispararam contra civis, fizeram reféns e obrigaram milhares de famílias a barricarem-se em casa, temendo pela vida. Um dia que acabou por começar cedo demais, com sirenes de ataque aéreo a soar ao início da manhã e que ficou marcado por um dos ataques mais aterradores que Israel conhece nestes 75 anos de existência. Os atacantes do Hamas, grupo militante islâmico que controla a empobrecida e densamente povoada faixa de Gaza, mataram centenas de pessoas e feriram outras centenas. Israel tornou-se, nos últimos anos, uma forte atração para estrangeiros e muitos portugueses começaram a escolher o país para viver ou para viajar. Perante a ameaça constante, o normal era ouvirem sirenes a soar de tempos a tempos ou serem avistados rockets. Quando cheguei a Israel, muito rapidamente percebi que estava num país que está constantemente em ameaça. A segurança nas forças de defesa sempre foi uma estabilidade, o que não implica que eu não fui, ao mesmo tempo que me adaptei enquanto portuguesa que fui para Israel, ao mesmo tempo não fui percebendo que os ataques terroristas aconteciam, que eram muitas vezes coisas que todo o humanismo que eu trouxe de Portugal muitas vezes não me permitia perceber. Eu sempre me senti muito quase a fazer assim um processo em tempo curto, aquilo que os israelitas lidam toda a vida, que é perceber toda esta complexidade que existe entre o extremismo islâmico, que está muito presente na sociedade palestiniana, que está muito próxima de nós, a parte toda do terrorismo. Portanto, isto tudo para mim foi um processo. Ouvi realmente uns rebentamentos, mas não fiquei preocupado, porque já tinha acontecido. Quando eu vivi algum tempo em Jaffa, em Tel Aviv, antes de me mudar diretamente para Jerusalém, e fazia, digamos, todos os dias a deslocação a Jerusalém, que era um bocadinho pesada, e estava já habituado. Alguns, não digo com frequência, mas já tinha acontecido alguns rebentamentos e não dar importância. Foi de algum stress quando percebi que não era só um ou dois alarmes, quando percebi que os alarmes se estavam a tornar constantes e depois quando percebemos o que é que estava a acontecer, quando vimos através das notícias o que é que estava a acontecer. Tentámos, no entanto, manter alguma tranquilidade, porque sempre soubemos como é que devemos proceder quando estas coisas acontecem, mas algum stress e incerteza. O que parecia ser mais um dia normal acabou por simplesmente não ser. Para quem estava nas diversas zonas de Israel, a percepção do que estava a acontecer não foi imediata, mas todos rapidamente perceberam que estava a haver um ataque. Ali foi tipo, ok, nós estamos em Shabbat, que é um sábado, estamos numa festa, este alarme está aqui a acontecer às 10, portanto, a partir do momento que eu percebi que era um alarme, eu percebi que era uma situação real, que não há aqui nenhuma falha de... Pronto, portanto, começo a correr com a miúda, que foi só em si assustador, e quando chego à sinagoga, para mim foi um dos momentos, para mim, em termos de experiência traumática, foi muito marcante, que foi entrar na sinagoga, que eu estou habituada a ver um sítio muito vivo, com as crianças a correr, e toda a gente, eu entro, está tudo em silêncio,
preparado. Eu lembro-me de estar ali dentro e a pensar, eu nem sequer sei onde é que é o bunker ou o sítio onde tenho que me abrigar. Portanto, andei ali assim um bocado com a miúda atrás de mim e lá consegui, quando abro a porta, vejo a minha comunidade toda lá dentro. Estava a haver uma festa na zona de perto de Gaza, que estava a haver que havia já terroristas que estavam infiltrados, que as pessoas estavam a ser assassinadas. O edifício é um edifício inteligente onde eu estou e tem um bunker, e o bunker está no 4º piso, colado ao meu apartamento, ou seja, toda a estrutura da sala, cozinha, faz, digamos, parede com o bunker, e eu sentia-me um bocadinho protegido nesse aspecto. Mas não achei normal, mas eu confesso que não quis saber. Até que comecei a receber telefonemas para não sair de casa de modo algum, nem mesmo para ir comprar água, fosse para o que fosse, não sair de casa, proibiram mesmo sair de casa. Até que também começaram a chover telefonemas de Lisboa a perguntar se estava bem e se estava tudo ok. E eu percebi que a dimensão era outra. Toda a gente estava a dormir, eram 6h30 da manhã quando começam a tocar os alarmes. Na altura achámos que se tratava de mais uma breve troca de rockets, então apenas fomos para o abrigo sempre que tocava o alarme. No caso de Rehovot foi intermitentemente entre as 6h30 e as 9h30 da manhã, e nessa altura ainda não fazíamos ideia dos ataques que tinham acontecido nas kibbutz e na festa que estava a acontecer. Não tive medo, eu tive consciência de que nós tínhamos uma série de coisas a fazer. Eu tive mesmo o desejo de ser útil de alguma forma, e nós procuramos ser lá no hotel, explicando os procedimentos às pessoas, andar por andar. Dia 8, domingo. O país estava a transformar-se e o clima de incerteza já estava instalado. As ruas estavam muito vazias, estavam muito desertas. E quando nós já chegamos, era no final da tarde, os guias já estavam muito nervosos. Deixaram de falar em português ou inglês, não é? Entre si, e só falavam em hebraico. E nós tínhamos muita curiosidade e já começamos a perceber, poxa, o clima está tenso, as ruas estão vazias. E esse estado de coisas foi continuando. Para mim foi um bocadinho tranquilo. Andei também a ver um bocadinho ali à volta do centro de Jerusalém e apercebi-me que o comércio estava praticamente fechado, só um outro supermercado aberto, não havia restaurantes abertos. Aliás, eu tentei almoçar fora no domingo e praticamente não encontrei sítios abertos. Ou seja, houve assim um shutdown. Eu era assim, acho que relembra-me o Covid. E foi exatamente igual. Mas havia algumas pessoas na rua, mas foi uma realidade muito estranha que eu nunca tinha visto em Jerusalém. Não terá sido coincidência os ataques terem acontecido na altura em que se assinalou o 50º aniversário de outro conflito que apanhou Israel de surpresa, quando uma coligação de Estados Árabes lançou um ataque contra o país no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, em 1973. O dia 7 de outubro foi para nós um dia de festa. É um dia em que nós finalizamos a leitura da Bíblia, que acontece semanalmente por porções. Portanto, as pessoas estavam quase todas num ambiente de festa, em família, a prepararem refeições. Toda a gente estava neste modo, daqui a nada já vou sair, ou... Para mim foi muito isso. Meu marido saiu de manhã para a sinagoga, eu fiquei com as minhas duas miúdas mais pequenas, mais cedo, e eu saí por volta das 10 horas com a mais velha, que tem 7 anos, e a caminho da sinagoga demorei ali uns segundos para perceber que estava a ouvir um alarme, porque inicialmente parecia movente, parece uma ambulância ao longe, até perceber que este barulho está a ser contínuo, portanto é um alarme. O que para mim foi quase uma coisa imediata, porque nós estamos habituados a ter estas situações que é de testar a segurança, em que existem estes alarmes, ou que existe um dia de memória pelas vítimas do Holocausto, em que nós conhecemos o alarme. Esta coisa do mundo se ter desencadeado por uma história dificílima até ao extremo do Holocausto, que é o último trauma geracional que nós temos. Eu acho que a melhor forma de descrever isto foi no dia 7, todos os traumas judeus retornaram. Para conseguirmos perceber todo o contexto, temos que entender do ponto de vista político. O Hamas, enquanto grupo, é um grupo que tem um manifesto claro, que qualquer pessoa pode ler, até em inglês, que, portanto, defende mesmo a morte de judeus, a morte
de quem quer que seja que não segue a lógica islâmica e, portanto, eles vivem muito esta causa. Todo o sistema de educação em Gaza, que está em controle do Hamas, segue esta filosofia. Nós sabemos que na Cisjordânia é o mesmo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros rapidamente sinalizou os cidadãos nacionais que estavam no país, entre turistas e residentes, e organizou voos de repatriamento através da Força Aérea para que todos os que desejassem pudessem regressar para Portugal em segurança. Foi um alívio, foi sentir que, puxa, deu certo. E as preocupações são outras. Vamos ajudar aqui o senhor, a senhora, vamos acalmar todo mundo, porque daqui a pouquinho nós estamos em casa. Foi mesmo um alívio. Não foi despedida, eu acho que nem nos despedimos. Nem me lembro de nos termos despedido. Porque ele, quando eu consegui o voo, finalmente quando consegui o voo, estávamos quase a 20 minutos da descolagem, portanto eu tive que... Foi mesmo, ele trouxe umas miúdas, estavam à espera no carro e adeus, acho que nos abraçamos, qualquer coisa, tipo, e... Eu acho que lá está, a resposta foi tão traumática que nós ainda nem sequer estávamos a ter noção da dimensão do que estávamos a viver. Eu acho que só quando entrei no avião, ainda tive ali muito tempo à espera para o avião descolar, porque demorou ali um tempo, as questões de segurança. Só na descolagem é que eu tomei consciência de isto está mesmo a acontecer. Aliás, eu lembro-me de pensar logo nisto, ok, eu sou uma refugiada de guerra, não é? Tipo, é isto que está a acontecer na minha vida. O ambiente é um ambiente de stress, de muita vontade, por um lado, de voltar à normalidade, por outro lado, muita ansiedade. Mas também está a acontecer uma coisa que acontece sempre, que era um pouco o que eu estava a dizer, que é esta necessidade quase de sobrevivência, de termos que nos reerguer novamente, está... Acho que a guerra também é um bocado isso às vezes, não é? Estes ambientes muito extremos também criam às vezes coisas boas. Uma das coisas que está a acontecer é essa união incrível que está a haver na sociedade israelita. Aliás, não só na sociedade israelita, no mundo judeu por si só, houve muitas pessoas do mundo que foram para Israel para ajudar. Não foi fácil e foi por isso que não foi tão fácil tomar esta decisão e foi por isso que houve esta incerteza entre vir ou não. Porque, apesar de estarmos em Israel há menos de 2 anos, é lá que temos a nossa vida, o nosso trabalho, por isso foi difícil deixar tudo para trás. Sim, de repente, parece um pouco irreal. Mas para quem ficou, o dia-a-dia continua carregado de incerteza e com o sentimento de defender a nação do inimigo. O meu marido ficou. O sentimento é muito de há que ficar para defender a única terra que temos enquanto judeus. Claro que aqui pela nossa questão familiar há aqui, como é óbvio, muitas dúvidas mas eu de forma pessoal o maior desejo é poder voltar a casa e sentir que tenho essa segurança de poder voltar para Israel. Para já ele está de forma ativa, envolvido na parte da defesa da minha cidade, foi isso que ele começou a fazer, um bocado a organizar a parte toda mais de primeira resposta, que foi uma coisa que Israel identificou rapidamente, que é, infelizmente, os civis têm que estar mais preparados para dar uma resposta neste tipo de situações, porque nem sempre as forças de defesa conseguem dar resposta quando não é uma coisa pontual e é uma coisa neste nível de escala, não é? Todos conhecem quem esteja na linha da frente no combate. Como é que acha que é o dia-a-dia das pessoas que estão lá agora, que ficaram lá? Eu tenho me correspondido com algumas pessoas. O judeu é muito resiliente. Eles são fantasticamente resilientes. Mas eles vivem reclusos. Eu tenho amigos que trabalham no mesmo ramo que eu, no mercado imobiliário, que estão despachando, estão passando os dias todos nos quartos. Em Jerusalém, no metro, nós não temos estações enterradas. Mas em Tel Aviv existem estações enterradas e todas as estações enterradas foram dimensionadas de forma a poderem sofrer ataques com mísseis que possam atingir alguns metros de profundidade e existem câmaras de refúgio nessas instalações das estações que são brutais. Eu acho que têm 1,5 metro de betão e são realmente bunkers a sério e não umas paredes de 30 ou 40 centímetros que possamos imaginar. São estruturas muito resistentes e é brutal porque é um investimento enorme e nós pensávamos para quê e agora acho que já ninguém põe isso em causa.
Apesar de tudo, quem fugiu da guerra quer voltar a Israel quando a conjuntura o permitir. A nossa ideia é voltar, dependendo de como este cenário vai evoluir, claro, mas o nosso objetivo é voltar. O que é que deixaste lá? Casa, carro, trabalho para fazer muito. Tudo. Tudo. Amigos. Uma vida. Sim, sem dúvida. Além de ter um longo trabalho pela frente, Israel só tem mesmo uma alternativa. Israel não tem opção. Se Israel perder a guerra, deixa de existir como nação e muita gente do seu povo vai perder a vida. Então, e não é só em Israel, porque o antissemitismo pode estourar como uma bomba no mundo todo. Então, o que eu acho é que Israel vai vencer, ele não tem outra opção. O sonho para mim seria claramente um entendimento internacional de que o facto do Hamas existir é um problema, que existem outros grupos que funcionam um bocado na mesma linha, que tem que se perceber como é que a sociedade palestiniana está construída e o quanto isso em si só é um problema muito grande para a paz, para se conseguir construir essa paz. Eu queria muito que houvesse uma neutralização do Hamas que permitisse um retorno da sociedade israelita a algum tipo de sensação de segurança mínima de que nós não vamos estar aqui um bocado como se diz, num intervalo de tempo à espera do próximo evento. Que eu acho que viver assim é impossível para qualquer pessoa. A mais recente escalada de um confronto longo e sangrento, sem resolução próxima à vista, deixa marcas na vida de todos os que viveram a experiência de um cenário de guerra bem de perto.